Fala galera, bom dia. Vamos começar agora aula de princípios, uma aula super importante. Peço que você tenha atenção, não menospreze, não tome por menos porque é princípio. Se você entender esse início do direito penal com todo carinho, todo amor, toda a matéria de direito penal vai ficar fácil. A ideia do princípio ele funciona como um norte para as leis, para quando o editor das leis, o Poder Legislativo, vai fazer, e principalmente para quando o Poder Judiciário vai julgar, tá? Então tenha sempre em mente isso, o princípio é o norte da lei. Se a lei não estiver apontada para aquele princípio, aquela lei pode ser discutida e retirada do Código Penal ou de qualquer outra legislação extravagante penal, tá? Eu vou explicar o motivo e você vai entender o quão importante são os princípios. É isso aí, vamos embora. A introdução que eu vou colocar aqui é a seguinte: eu vou trazer uma frase e a gente vai debater ela. Se é lei, é justa? O que eu quero dizer com isso? Para ter a lei, a gente tem toda aquela, no caso do Brasil, todo aquele procedimento rigoroso de debate nas duas casas legislativas, na Câmara Federal e no Senado Federal, e depois dos ajustes que eles vão fazendo, vai para o Poder Executivo, que ele vai lá e sanciona ou não. Ainda volta, se ele não sancionar, volta, e mais debate até ele sancionar ou derrubar o veto. Então, é um processo bem rigoroso. Então, se a gente pensa o seguinte, passou por esse processo rigoroso, quer dizer que a lei é justa? Bem, se você pensou que sim, você pensou com a mesma cabeça que os alemães pensaram lá em 1945. Foi isso que culminou na Segunda Guerra Mundial. Aquela doutrina filosófica que eu não posso falar o nome, mas que está aqui, deixa eu marcar ela aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, porque senão o YouTube me derruba. Nasceu dessa ideia. O que aconteceu? O legislativo, alinhado com as ideias do executivo, passaram uma lei que permitia atrocidades com alguns grupos étnicos e raciais. E o executivo, né, só canetou, disse ok, e o Poder Judiciário ficou de mãos atadas, porque por mais que parecesse injusto, era lei, e para eles não tinha nada que norteasse. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um movimento chamado de neoconstitucionalismo. A gente vai trazer um poder constitucional muito forte baseado em princípios. E esses princípios vão ser olhados principalmente pelo Poder Judiciário para poder regular as situações que não são consideradas justas. Por exemplo, o que eu trago aqui é o princípio da dignidade humana, que na nossa perspectiva brasileira é o princípio mor, é o suprassumo dos princípios. A dignidade humana ela é tão importante que você vai começar a ver dentro do direito constitucional que existem leis que vão regular coisas simples, mas que são necessárias, baseadas no princípio da dignidade humana. A gente vai ver na parte de trabalho dentro da Constituição, vendo como que é um trabalho digno e humano, quantas horas tem que ser por semana, nessas horas por semana, qual é o descanso, e assim a gente vai regulando várias e várias e várias coisas. Dentro dessa ideia de princípios, a gente vai afunilar e vai para o direito penal. O direito penal também tem princípios. E esses princípios vão nortear a lei penal de uma maneira que, quando a gente for estudar definitivamente os tipos criminais, a gente vai ver se está ou não elencado aos princípios que estão aqui elencados, né, que estão colocados aqui. Princípio é complicado de estudar pelo seguinte: cada doutrinador vê alguma situação como um princípio específico e dá um nome para ele. Então, o que foi feito aqui? Selecionei os principais princípios, aqueles que estão em toda e qualquer doutrina, e são os que mais
são cobrados em prova de OAB, em prova de concurso, em qualquer outro tipo de ideia. E são os que você mais vai usar também no seu dia a dia como advogado. Eu trouxe sempre baseado na doutrina de Rogério Greco e Sanches. Ok? Vamos entrar então já nos princípios em si. Princípio da intervenção mínima. O nome mesmo já diz. Ele diz o seguinte, que o Estado só pode se valer do direito penal como uma última ferramenta, para ter uma intervenção mínima do direito penal na sociedade. Por quê? O direito penal ele tem sanções muito drásticas. Se a gente olhar aqui no Brasil, a gente tem a principal sanção, que é a pena privativa de liberdade. Se a gente for olhar no Brasil, em estado de guerra, tem a pena de morte. Então, é complicado. Você tem que intervir o mínimo possível com o direito penal na sociedade. Ele só vai funcionar, ele só vai entrar quando os outros ramos do direito não conseguirem mais trabalhar. Eu usei aqui como um exemplo que ele é considerado uma espécie de irmão mais velho. Por que eu digo isso? Se você tem um irmão mais velho, você deve lembrar disso. Você teve algum probleminha na escola, alguma criancinha está lá brigando com você e você não consegue resolver, não dá jeito, até que você chama seu irmão mais velho e ele toma uma atitude drástica. A ideia de drástica é essa. É o direito penal. Ele tem uma sanção drástica, ele não pode ser usado à torta e à direita, ele não pode ser usado de qualquer maneira. Então, ele tem que ter uma aplicação somente quando não há mais outra solução. Então, se a gente tem o direito civil, direito tributário, direito consumidor, qualquer outro ramo do direito que não consegue resolver, aí a gente avança para o direito penal e ele vai tomar a atitude drástica dele. A intervenção mínima também é importante para o legislativo se guiar na produção da norma. Então, um exemplo muito clássico disso é o crime de adultério. O crime de adultério, quando ele estava colocado no Código Penal, era numa visão de 1946, quando o Código Penal foi editado. Teve ainda a sua reformulação em 75. Quer dizer, ainda era muito forte, muito arregado aquela ideia conservadora de adultério. Então precisou se penalizar com um direito penal, como um crime. Em 2005 a gente entendeu que não era mais necessário, que não era mais a intervenção suficiente do direito penal. O direito penal já não era mais necessário naquele momento. Então a intervenção mínima ela pode tanto ser para aplicar quanto para recuar. Então na intervenção mínima o direito penal olhou e falou, olha, quem experimenta essa situação de adultério tem que resolver sua situação lá no direito civil. Se ele achar que por bem tem que ter uma reparação de danos ou até mesmo uma pensão, mas aqui o direito penal já não é mais cabível, não faz mais sentido. Então a intervenção mínima serviu para o legislador olhar e retirar do Código Penal o crime de adultério. Vamos olhar aqui dois princípios que são muito importantes, que é o princípio da fragmentariedade e da insignificância. Fragmentariedade é simples. A fragmentariedade ela vai ver quais são, dentro daquelas situações em que os outros direitos não conseguem resolver, quais são as ações que o direito penal deve punir. Então, por exemplo, dentro de patrimônio, o direito civil protege um monte de coisa, mas quando a gente vai falar de roubo ou furto, o direito civil não pode mais proteger. Então vai ter que entrar o direito penal. Então, entende? São ações, roubo ou furto. São ações. Então, a fragmentariedade vai definir, dentro daquela situação, qual fragmento de ação a gente pune. É exatamente isso. E o princípio da insignificância, ele vai trazer uma ideia do seguinte: existem, dentro dessas ações que a gente escolheu, algumas não se amoldam ao que o Poder Legislativo queria quando editou a norma. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar aqui para você. Então, aqui na imagem que a gente produziu, então a gente tem aqui, ó, intervenção mínima. Limitar o uso do direito penal ao necessário. Beleza. Fragmentariedade, aplicação restrita de condutas aplicação restrita a condutas típicas e relevantes. Quer dizer, são só as ações que a gente quer punir. E insignificância, excluir atos sem lesão jurídica significativa. Então aqui que eu começo, tá?
O legislador, ele, quando criou o artigo 129, que é a lesão corporal, ele tinha a intenção de proteger a integridade física e a saúde das pessoas. Qual era a ideia dele quando criou? Bem, uma pessoa não agrida outra pessoa. Essa é a ideia do tipo penal do artigo 129 da lesão corporal. E ele, ainda não satisfeito, cria a lesão corporal culposa, que é aquela quando a gente não tem a intenção de agredir alguém, mas acaba agredindo por negligência, imprudência e imperícia. Beleza. Existe ainda a figura do que está aqui embaixo, que é o artigo 303, que é a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o 303 do CTB. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas, detenção, beleza. O princípio da insignificância vai entrar no seguinte exemplo. Imagina que Pedro está atrasado para sair de casa e ir para o seu trabalho. Precisa tirar o carro da garagem e com pressa, ele não olha no retrovisor, arranca com o carro, dá a ré e esbarra, rela na perna de João. Nesse contato que o carro teve com a perna de João, há um leve arranhado na perna de João de 2 centímetros que chega a tirar sangue da perna de João. Bem, na situação descrita, a gente tem todo o desenho desse artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Concorda comigo? Houve uma lesão corporal culposa, não houve intenção de Pedro, na perna de João. Perfeito. Só que, se a gente for olhar, não foi essa a intenção do legislador quando criou o artigo 303 do CTB. Se você parar para observar, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi criada para aquelas ultrapassagens perigosas, aquelas pessoas que não têm o tanto dever de cuidado que deveria ter com o carro, fechando alguém ou dirigindo de maneira imprudente, subindo em calçada, quando atinge alguém, entra nesse artigo. Essa é a ideia do legislador. Então, aquela situação descrita do Pedro não vai se encaixar aqui, pelo princípio da insignificância. O princípio da insignificância vai ter diversas coisas para a gente olhar que vão entrar na situação de exclusão. Para a gente entender essa exclusão, a gente vai olhar pelo seguinte: a gente vai avançar um pouco a matéria para você poder conseguir ter ideia. Quando for a hora de estudar o que eu vou explicar lá na frente, eu vou voltar aqui e trago a ideia do princípio da insignificância. Mas, para a gente ter ideia, o conceito analítico de crime divide-se em 3 coisas. Ele é um fato típico, ele é um fato ilícito ou antijurídico e culpável. Nesses 2 aqui, o ilícito, o antijurídico e o culpável, eu vou deixar de lado porque não cabe agora. A gente vai se basear no fato típico. O fato típico vai se dividir em mais 4 coisas. Ele tem que ter uma ação ou omissão, ele tem que ter um resultado, um nexo causal e uma tipicidade. Ação ou omissão? Teve. No fato que a gente trouxe do Pedro, teve. Teve um resultado? Teve. A perna de João teve um arranhão em que está sangrando. Teve um nexo causal entre a ação ou omissão e o resultado? Óbvio que teve. Então a gente vai olhar agora a tipicidade. A tipicidade, por sua vez, vai se dividir em mais 2 ideias. A tipicidade formal e a tipicidade conglobante. Tipicidade formal é o seguinte: existe um crime elencado em algum local, um código penal ou leis extravagantes, que se amolda a esta situação? Então, formalmente existe. Pedro lesionou João com o seu carro. Existe. Formal existe. Agora vamos olhar na tipicidade conglobante, principalmente na tipicidade material.
Material quer dizer no mundo real, na materialidade da coisa. Existiu um crime para qual o Código de Trânsito quis prescrever aquela ideia? Obviamente não, a gente já chegou à conclusão de que este artigo 303 previa a conduta da direção perigosa, por exemplo. Então, não há tipicidade material, apesar de existir a formal. Não há uma tipicidade material. Então, se não há uma tipicidade material, a gente fazendo o caminho inverso, não há tipicidade e, por sua vez, não há crime, pelo conceito analítico de crime. É assim que a gente vai conseguir entender o princípio da insignificância como uma excludente da tipicidade. Isso, se a gente for avançar em questões mais profundas, é nisso. O princípio da insignificância exclui a tipicidade, que por sua vez vai excluir o crime, porque se não há tipicidade, não há crime, não há nem que olhar antijuridicidade ou ilicitude e nem o que o fato é culpável. Pode parecer volúvel, pode parecer solto, e é mesmo. É muito complicado usar esse princípio da insignificância. Mas isso é complicado para o poder judiciário que vai decidir o que vai fazer. Para nós, aplicadores do direito, cabe a nós olhar a situação e pedir. É óbvio que você não vai pedir um princípio da insignificância por um homicídio. Mas, olhando as situações, você consegue entender e aplicar isso. Mais abaixo eu vou trazer para a gente a ideia do princípio da insignificância, como é que ela tem que ser aplicada. A jurisprudência considera que há possibilidade somente nos crimes contra o patrimônio realizados sem violência. Então, por exemplo, um roubo, que você pode ter grave ameaça ou violência, não há condições. E, além disso, tem que ter 4 condutas. Então, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. São esses 4. E eles são acumulativos. Não dá. Se um deles deixar de existir, o princípio da insignificância já fica ameaçado. E existem situações em que não se aplica o princípio da insignificância. Isso aqui é extremamente importante. Crimes com violência ou grave ameaça, a gente já viu. Esse aqui é, absurdo que a gente consegue ver de advogado pedindo princípio da insignificância nessa situação. Crimes contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha, não vai ter nem contravenção penal, nem crime menor, nem crime... Não vai ter nada. Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a mulher. Da mesma maneira, crimes contra a administração pública. Porque a administração pública é um bem de todos nós. Então, se você aplicar o princípio da insignificância, você está diminuindo a todos nós. A inexpressividade da lesão jurídica provocada não vai existir no crime contra a administração pública. É sempre expressivo, por menor que seja o crime. Crimes tributários e de descaminho. Aqui eu trago um alerta para você, estudante. Quando o montante for superior a R$20 mil, então até R$20 mil dá para aplicar o princípio da insignificância. Depois de 20 mil que não dá. Então não é qualquer crime tributário de descaminho que não se aplica o princípio da insignificância. É até R$20 mil. Aliás, o que for superior a R$20 mil. Até 20 mil dá para aplicar. A reiteração delitiva. Reiteração delitiva, por si só, não exclui o princípio da insignificância. Vamos ler aqui embaixo. A reiteração, reincidência ou os antecedentes afastam o princípio da insignificância, salvo o caso concreto revelar inexpressividade da lesão jurídica provocada, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Então, a reiteração delitiva por si só não afasta o princípio da insignificância. Só se existir reprovabilidade do comportamento, expressividade da lesão jurídica. E aqui, telecomunicação clandestina. Coloquei por uma questão de doutrinarismo. Isso vem sendo colocado em livros há muito tempo. Eu nunca vi essa aplicação, mas a gente coloca para dar a ideia ao aluno. Por fim, aqui, o porte ou posse de munição de uso permitido restrito. Cabe princípio da insignificância
se a pessoa que foi encontrada com essa munição de uso permitido restrito estiver só com uma munição. Se ela for encontrada numa situação em que esteja em contexto de outro crime ou que ela esteja com uma arma que seja capaz de produzir real e efetivamente disparo, não cabe princípio da insignificância. Então guarda que porte ou posse de munição de uso permitido restrito cabe princípio da insignificância se estiver só com uma munição. Ponto. Vamos avançar aqui. Princípio de individualização da pena. O princípio da individualização da pena funciona como uma ideia do princípio da dignidade da pessoa humana. A ideia é que cada pessoa é única. E por ser cada pessoa única, cada um reage de uma maneira dentro de uma execução de um crime, dentro do cumprimento de uma pena. Então, a ideia é sempre que a pena não pode ser replicada ou padronizada para situações, ainda que idênticas. Ainda que Pedro cometa um crime e João cometa um crime idêntico, eles têm que ser observados, eles têm que serem olhados um a um, pessoa a pessoa, para entender qual vai ser a sua pena e qual vai ser a sua execução de pena. Nada impede que eles tenham a mesma pena e a mesma execução de pena, porque podem ter comportamentos parecidos, podem ter situações parecidas, mas isso não quer dizer que vai se replicar para todos, beleza? A individualização da pena funciona também para cominação da pena, para criação da pena. Funciona para o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, quando ele vai fazer as suas leis, ele tem que ter um grau de hierarquia do que é mais importante ou menos importante para a sociedade. Imagina que nos crimes contra a vida, ele bota uma pena bem menor e nos crimes contra o patrimônio, ele bota uma pena bem maior. Ele está dizendo que a vida vale menos do que o patrimônio. E quando não é assim, a vida vale muito mais do que o patrimônio. Então é essa a ideia, os crimes contra a vida vão ter penas bem maiores e bem mais rigorosas do que os crimes contra o patrimônio. Na aplicação, a individualização da pena ela é utilizada na hora que o juiz vai aplicar a pena ao autor do fato. Qual é a ideia? Ele vai ter que se valer de algo que está dentro do Código Penal, que é a dosimetria da pena. A dosimetria da pena regulariza o que o juiz tem que olhar na hora de aplicar a pena para aquele indivíduo, dando sempre a individualização da pena. E a execução já é na parte do Poder Executivo, quando vai colocar o autor do fato no cárcere. Na evolução, no passar do tempo, aquela pessoa que está em cárcere, ela pode ter comportamentos diversos. Ela pode tanto tomar um rumo na sua vida, aprender uma profissão, um ofício lá dentro do cárcere, dentro da cadeia, e evoluir, como ela também pode voltar a delinquir e cometer crimes maiores dentro da cadeia. Então a ideia é essa, a gente vai olhar. Se ele estiver tendo um comportamento bom, a gente afrouxa a pena dele, a gente avança o regime, então ele sai de um regime fechado para um semiaberto, de um semiaberto para o aberto, e assim vai fazendo. Ou se for o contrário, regride. Às vezes ele está no aberto, faz alguma besteira, regride ele para o semiaberto. Essa é a ideia da individualização da pena, é olhar o indivíduo como único. E por fim, a gente vai ter aqui a ideia do princípio da individualização da pena e a Lei 8.072, que é a lei de tortura. A lei de tortura, a lei de crimes hediondos, ela previa, quando foi lançada em 90, que o regime de cumprimento da pena era integralmente fechado. Então todas as pessoas, padronizou a pena, todas as pessoas vão cumprir este regime fechado. Começou a olhar o princípio da individualização da pena e começou a entender, bem, está padronizando essa pena, não é certo isso. A gente está ferindo o princípio, outro princípio, né, que é o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da individualização da pena dentro do direito penal. Então, diversas vezes o STF, o Supremo Tribunal Federal, foi questionado sobre isso e manteve sua posição de que se o legislador criou integralmente fechado é porque tinha a intenção realmente de ser integralmente fechado. E manteve essa ideia por muito tempo, apesar do STJ já de início dizer que isso estava errado, por tais princípios que a gente já elencou. Foi lá na frente, agora com o ministro Marco Aurélio de Mello, que
começou a ver que isso estava errado. E ele começou a se posicionar dizendo que esse regime integralmente fechado era inconstitucional, feria o princípio da dignidade humana, que por sua vez ia ferir o princípio da individualização da pena. Então ele começou a se posicionar e aconteceu o overruling, que a gente chama, a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ele mudou o entendimento e concordou de que realmente estava sendo inconstitucional essa parte de integralmente fechado. E em 2007 o Poder Legislativo troca a frase integralmente fechado para inicialmente fechado. Então, se você for lá na Lei 8.072, artigo 2º, parágrafo 1º, você vai ver integralmente fechado, riscado, se você for pela versão online, riscado, e depois outra versão já aberta com inicialmente fechado. Tá? Vamos avançar aqui para princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade é uma ideia de equilíbrio entre o mal feito e a pena cometida a ele. Então você tem que ter sempre essa ideia de proporcional. Ela vai funcionar junto com a individualização da pena. A individualização da pena ela vai adaptar aquela pena ao indivíduo e o princípio da proporcionalidade vai ver a dose certa para que aquele indivíduo pague pelo mal causado à sociedade. O princípio da proporcionalidade ele funciona para o Poder Legislativo também lá atrás quando vai fazer as suas penas. Pela mesma ideia que a gente viu ali em cima, de que os crimes contra a vida não podem ter uma pena menor do que os crimes contra o patrimônio. Porque o patrimônio não é maior do que a vida, essa é a ideia. Então, o legislador ele tem que fazer penas justas. É um exercício de abstração complicadíssimo, porque a gente está fazendo tudo no que a gente chama de dever ser, e não no que é literalmente. E às vezes acontecem coisas malucas, por exemplo, no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, como a gente viu, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos por um crime culposo. E na lesão corporal dolosa, a gente tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Quer dizer, a gente tem uma pena maior para um crime culposo do que para um crime doloso. Não é proporcional. A gente, quando vai pode questionar isso da maneira de rever a pena, tanto no Código de Trânsito Brasileiro quanto no artigo 129 do Código Penal. Para o Poder Judiciário, o princípio da proporcionalidade é na sua execução, na hora que vai fazer a pena, dentro da dosimetria. A gente vai olhar o fato, com a individualização da pena, e vai olhar proporcionalmente na hora de aplicar aquela pena. Isso evita que a gente tenha excessos do poder estatal, porque só o Estado detém o monopólio da violência, então é complicado. Ele tem que ter também limites para aquilo. Vamos para as questões aqui, tá? Questão de delegado de Polícia Civil, Ceará, 2025. Princípio da significância. Então ele quer falar sobre o princípio da insignificância. Vamos lá. É inaplicável a crimes tributários federais? Vamos deixá-lo aqui em aberto. É aplicável de forma irrestrita aos crimes contra a administração pública? Não é aplicável, muito menos irrestritamente. Sempre exclui a culpabilidade do agente? Lembra que eu botei o conceito analítico de crime? É fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Sempre exclui a culpabilidade, ele está falando que é aqui, o fato culpável. Na real, a gente viu que exclui a tipicidade, que dentro de ação, omissão, resultado, nexo causal, tipicidade, né? Dentro de tipicidade formal, conglobante, dentro de conglobante, tipicidade material. Então, exclui aqui embaixo a tipicidade material, vem voltando, exclui a tipicidade, não a culpabilidade. É inaplicável a crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas? Bem, vou deixar aqui para a gente debater entre A e D. É inaplicável a crimes ambientais, segundo jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. É aplicável a crimes ambientais, por mais incrível que pareça. Bem, vamos lá. Por que não pode ser A? É inaplicável a crimes tributários federais. A ideia é porque ele é aplicável em alguma situação. Quando ele coloca aqui, ele coloca de qualquer maneira inaplicável aos crimes tributários federais. E a gente lembrou que até o montante de R$20 mil pode-se aplicar o princípio da insignificância nos crimes tributários federais e de descaminho.
Então, gabarito, letra D, é inaplicável a crimes e contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Letra D. 2. Defensor Público Substituto de Santa Catarina em 2025. Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Essa é uma das questões mais complicadas de serem feitas. O ENAD, que você vai fazer quando for terminar a sua faculdade, é basicamente nesse formato. E é horrível, porque você, às vezes, sabe as duas assertivas, sabe que estão certas ou que estão erradas, e não sabe se realmente são justificativas uma da outra, se não são. Então, assim, é difícil demais de fazer uma questão dessa. A reincidência não impede o reconhecimento do princípio da insignificância. A gente tem isso? Lá em cima? A gente tem. A reincidência por si só, ela não impede o princípio da insignificância. Ela tem que ser olhada de vários âmbitos e que aí sim, ela por si irá impedir o reconhecimento do princípio da insignificância. Porque no Brasil, aplica-se o direito penal do autor. E aqui a gente vai entrar em criminologia. No Brasil, o que seria o direito penal do autor? O direito penal do autor vai pegar o direito penal e vai punir a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela fez. Então, imagina que Fernandinho Beiramar foi retirado do presídio, voltou a ser uma pessoa sociável, pode conviver com todos nós, e um dia ele é encontrado num bar, meia-noite, bêbado. A polícia pega e vai prender ele, porque ele é o Fernandinho Beiramar. Essa é a ideia do direito penal do autor. No Brasil, a gente não usa o direito penal do autor, a gente usa o direito penal do fato. A gente vai olhar o fato. Então, na mesma ideia, Fernandinho Beiramar bêbado num bar à meia-noite é crime? Não é crime, então não tem que ser feito. Deixa ele lá curar a bebedeira dele. Ponto final. Ponto final. Agora, se Fernandinho Beiramar no bar bêbado briga com alguém, sai no soco com alguém, aí entra em lesão corporal ou vias de fato, a gente vai ver, mas há um crime e não interessa se ele é Fernandinho Beiramar, se ele não é. Ponto final. Então, no Brasil, se aplica o direito penal do fato. Então, essa assertiva 2, ela está errada. E aqui a assertiva 1 está certa. Então, a gente vem aqui para a letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa, não servindo de justificativa para a primeira. Então, C é o gabarito. Entende como é complicado? Aqui você não tem desenrolo. Aqui você não tem como olhar alternativo por alternativo e tentar excluir. Aqui ou você sabe ou você não sabe. Essa questão é complicadíssima. Consulplan, Oficial de Justiça, TJRO, 2025. Carlos foi condenado pelo crime de furto qualificado por ter subtraído cabos de cobre de uma obra abandonada, cujo valor estimado foi de R$500. Durante a instrução processual, ficou comprovado que Carlos se encontrava em situação de vulnerabilidade social extrema e utilizava os cabos para a revenda e posterior compra de alimentos. Apesar disso, o juízo de primeiro grau entendeu que, sendo o furto qualificado um crime formal, o princípio da insignificância não seria aplicável. Olha que loucura. Eu falei isso lá em cima, naquelas situações de impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reformou a sentença aplicando o princípio da intervenção mínima, reconhecendo a ausência de relevância material do fato e declarando Carlos absolvido. Inconformado, o MP recorreu ao STJ, argumentando que a aplicação de princípios implícitos, como o da insignificância, violaria o princípio da legalidade. Com base na situação hipotética e nos princípios aplicáveis no direito penal, assinale a afirmativa correta. Bem, aqui a gente tem uma sucessão de erros aqui malucos, né? Principalmente do MP. A ideia é que não há essa situação de que princípios implícitos não podem ser aplicados. É óbvio que podem. A maioria dos princípios são implícitos. No caso em tela, existia uma pessoa em situação de vulnerabilidade,
não ofereceu perigo a ninguém, ele não foi violento, não ameaçou, foi inexpressivo o dano causado, né? Numa obra R$ 500 é inexpressivo, a gente tem que ter essa cabeça. E a conduta dele não oferecia mal à sociedade. Então, qual é a ideia? A ideia é que aqui o princípio da insignificância seja aplicado. Então, com base na situação hipotética dos princípios aplicáveis, assinale a afirmativa correta. E vamos lá. A. A jurisprudência do STJ não admite o princípio da insignificância em crimes qualificados ou em situações em que a subtração de bens gere prejuízo ao titular do bem protegido. Bem, situações que gerem prejuízo ao titular do bem protegido sempre vai existir. Se vai roubar uma balinha de uma loja, ou se vai roubar R$ 500 R$ 500 em cabos de cobre, vai existir. Então isso aqui não pode prosperar, essa ideia. Letra B. O princípio da legalidade impede a aplicação do princípio da significância a crimes formalmente tipificados, como furto qualificado, devido à ausência de previsão legal expressa no Código Penal. Cara, se a gente fosse olhar que o princípio da legalidade impede a aplicação do princípio da insignificância só porque o crime está colocado no Código Penal, não vai ter princípio da insignificância. Concorda comigo? Não foi criado para nada, porque todo crime está ali no Código Penal. Não há crime se não tiver ali. Então, letra B é a mais esdrúxula de todas. A aplicação do princípio da insignificância está condicionada à análise do elemento subjetivo do agente, como a sua situação de vulnerabilidade social, sendo inócua a análise de lesão do bem protegido. O que torna essa alternativa errada é só esse finalzinho aqui. Quando ele diz que tanto faz olhar a lesão do bem jurídico protegido. Quer dizer, se aquele morador de rua furta uma bitoneira daquela obra e aquela bitoneira é de R$ 10.000, bem, há uma lesão do bem jurídico que não faz sentido para ele, por exemplo, alegar que estava indo queria transformar aqueles 10 mil para comprar comida para ele. Ah, mas ele vai guardar aqueles 10 mil? Não, aí a gente já entrou em uma situação de economia, ele está querendo acumular bem, sendo que na real não faz sentido. O princípio da intervenção mínima não se aplica aos crimes qualificados, pois neste caso o legislador já indicou o maior grau de reprovabilidade da conduta, excluindo a possibilidade de afastar a tipicidade material. Isso aqui não existe. O princípio da intervenção mínima vai se aplicar em qualquer situação, seja até uma situação de homicídio. A ideia da intervenção mínima é a ideia de que o direito penal não vai se meter em qualquer briga que o direito tenha. Ela vai deixar que aquela briga seja resolvida pelo direito civil, pelo direito tributário, pela defesa do consumidor e em outras ideias. O direito penal só vai entrar quando não caber mais outra solução. E por fim, a alternativa correta, letra E, o princípio da intervenção mínima fundamenta a aplicação do princípio da insignificância, correto, que é admitido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência como causa de exclusão da tipicidade material, corretíssimo, aquilo que a gente vinha falando, desde os presentes requisitos objetivos e subjetivos. Requisitos objetivos, requisitos que são colocados diretamente na lei. Subjetivos, requisitos relativos à pessoa, ao fato, à situação total que é observada caso a caso. Tá? Então, gabarito, letra E. Por fim, residente jurídico, UFG de Goiás, 2024. Impõe-se sua intervenção mínima somente devendo atuar para a proteção dos bens jurídicos de maior relevância e transcendência para a vida social. Em outras palavras, não cabe ao direito penal, como instrumento de controle mais rígido e duro que é, ocupar-se de condutas insignificantes, que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem jurídico tutelado. Só cabe ao direito penal intervir quando outros ramos do direito se demonstrem ineficazes para prevenir práticas delituosas. Isso foi parte de um habeas corpus, aqui está a numeração, falada pelo ministro Gilmar Mendes. O princípio da intervenção mínima, nos termos do trecho citado, se expressa em outros dois princípios do direito penal, que são, essa questão aqui eu trouxe só para te mostrar que princípio, a depender do doutrinador, troca o nome. Então, gabarito aqui, letra A, e é o princípio da fragmentariedade e subsidiariedade, que é o mesmo que intervenção mínima.
Então, há sempre essa troca de nomes, tá? Vai tentando ter ideia e gravar alguns, mas você nunca vai saber todos. Volta e meia aparece um que é a mesma coisa do que outro que você já conhece e você vai ficar perdido. Mas é assim, o que interessa é que você esteja sempre se atualizando, estudando e renovando, mesmo depois de formado, mesmo já trabalhando, mesmo já concursado, você tem que estar sempre atento. É isso, terminei a aula, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei bastante aqui, trouxe o melhor que eu podia, estou super satisfeito. Eu peço para vocês aí, deixa um curtir, comenta aí se você teve dúvida e compartilha com a pessoa que você estuda, com aquele colega. Eu estou aqui para sempre pra somar. Valeu, gente!